Chamadas de número desconhecido. A primeira ligação veio às 23h43. Eu estava deitado na cama, rolando o feed do celular quando o toque estridente me fez pular. Número desconhecido piscava na tela. Franzi o senho, hesitei por um momento e decidi ignorar. 5 minutos depois, tocou novamente. Mesmo número. Atendi. Do outro lado, apenas silêncio. Alô? Perguntei, esperando alguma resposta. Nada, nenhum ruído, nenhuma respiração. Desliguei e suspirei fundo. Provavelmente algum trote ou erro de ligação. Mas, enquanto tentava ignorar o incômodo, a chamada voltou. Dessa vez, ao atender, ouvi um som baixo, como estática, misturada a um sussurro distorcido. Vejo você. Meu coração parou por um segundo. Meus olhos varreram o quarto, encarando a porta entreaberta e o corredor escuro além dela. Quem é você? Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. A resposta não veio. Apenas uma risada baixa, eletronicamente distorcida, antes de a linha ficar muda. Apertei o botão de desligar e me sentei na cama, tentando controlar a respiração acelerada. Uma mensagem chegou. A tela do celular brilhou com palavras que me fizeram gelar. Não adianta desligar. Estou aqui. Engoli em seco e olhei ao redor. O quarto estava do mesmo jeito de sempre, mas senti um peso diferente no ar. Olhei para a tela do celular e vi algo que me fez tremer. No reflexo escuro, havia uma sombra atrás de mim. Me virei num impulso, mas o quarto estava vazio. O ar parecia mais frio e a escuridão do corredor parecia engolir qualquer resquício de luz. O telefone tocou novamente. Minha mão trêmula apertou o aparelho contra o peito. Eu não queria atender, mas algo dentro de mim gritava que ignorar não era uma opção. Dessa vez, quando levei o celular ao ouvido, ouvi uma respiração pesada. Alguém estava do outro lado da linha. Estou te vendo, a voz disse, agora mais clara. E você também me vê. Minha boca ficou seca. Com medo, levantei devagar e me aproximei do espelho ao lado do guarda-roupa. O reflexo mostrava meu quarto, exatamente como estava, mas no canto da tela algo se mexia. Uma silhueta escura, parada, me observando. A luz do celular piscou. O som de interferência cresceu, e a última coisa que ouvi, antes de tudo escurecer, foi uma risada vinda de dentro do meu próprio quarto. O elevador que não para no andar certo, sempre achei que o prédio onde trabalho tinha algo de estranho. Construído nos anos 60, ele nunca passou por uma reforma decente. O elevador, em especial, é um pesadelo. Barulhento, lento e aparentemente com vontade própria. Mas nada me prepararia para o que aconteceu naquela noite. Era uma sexta-feira. Por volta das 22h, eu tinha ficado até tarde finalizando um relatório quando, finalmente, decidi ir embora. O escritório estava vazio e apenas a luz fria dos corredores iluminava o ambiente. Peguei minha pasta e caminhei até o elevador. Apertei o botão e depois de um minuto interminável, as portas rangentes se abriram. Entrei e apertei o botão do térreo. As portas se fecharam lentamente e senti o elevador começar a descer. Tudo parecia normal. Até que não parecia mais. O visor digital do painel mostrou que eu estava descendo. 10º andar, 9º, 8º. Mas então, algo aconteceu. O elevador deu um solavanco, como se tivesse travado por um segundo. O painel piscou. O número 7 brilhou por um instante e, de repente, a cabine despencou. Meu estômago se revirou enquanto eu segurava as laterais, esperando pelo impacto. Mas antes que pudesse reagir, o elevador parou abruptamente. O visor mostrava um número que eu nunca tinha visto antes. -1. Aquilo não fazia sentido. Eu trabalhava naquele prédio há 5 anos
e sabia que ele não tinha subsolos. Ainda assim, as portas se abriram. Um frio cortante se infiltrou na cabine, e uma escuridão profunda tomou conta do espaço além das portas. Meu coração disparou. O andar à minha frente parecia um corredor longo e estreito, iluminado por lâmpadas fracas e tremeluzentes. O cheiro de mofo e algo podre invadiu minhas narinas. Nenhum som, nenhuma indicação de vida. Hesitei. Devia ficar no elevador ou sair? Apertei desesperadamente o botão do térreo, mas nada aconteceu. O painel piscou algumas vezes, mas o elevador permaneceu imóvel. Respirei fundo e dei um passo hesitante para fora. O chão rangia sob meus pés. O corredor parecia se estender infinitamente em ambas as direções, e as paredes eram revestidas por um papel de parede descascado, manchado por algo escuro. Meu corpo inteiro me dizia para voltar, mas minha curiosidade foi mais forte. Comecei a andar, sentindo um arrepio subir pela minha espinha. À medida que avançava, percebi que havia portas nos dois lados do corredor. Todas idênticas, sem numeração, sem maçanetas, apenas portas fechadas. Foi quando ouvi um sussurro fraco, como se alguém estivesse do outro lado de uma das portas. Parei imediatamente, prendendo a respiração. Os sussurros aumentaram, agora parecendo múltiplas vozes, todas falando ao mesmo tempo em um tom baixo e desconcertante. Dei um passo para trás e o som cessou instantaneamente. O silêncio foi ainda pior. Meu coração martelava no peito. Eu precisava sair dali. Virei-me e comecei a correr de volta ao elevador. Mas então, algo mudou. O corredor parecia mais longo do que antes. Eu sabia que não tinha andado tanto assim, mas o elevador parecia estar a metros e metros de distância. As luzes começaram a piscar mais rápido e um som estranho encheu o ar. Um rangido profundo, como se algo estivesse arranhando as paredes. Meus pés se moviam mais rápido do que nunca. O elevador estava ali, a poucos metros. Eu podia vê-lo, mas então, uma das portas do corredor se abriu com um estalo. O ar ficou gelado. Meu corpo travou por um instante, mas minha mente gritava para eu continuar correndo. Pelo canto do olho, vi algo se mexer dentro do quarto escuro, atrás da porta aberta. Algo alto, algo que não deveria estar ali. Me forcei a correr. Os sussurros voltaram, agora em um tom frenético e distorcido. O rangido ficou mais alto. Sentia uma presença logo atrás de mim, mas não ousei olhar. Finalmente alcancei o elevador. Pulei para dentro e bati freneticamente no botão do térreo. As portas começaram a se fechar, mas no último segundo vi algo se mover no corredor. Alto, esguio, de olhos fundos e vazios. As portas se fecharam. Meu corpo tremia. O elevador subiu e o painel voltou ao normal. Primeiro andar, segundo, terceiro. Cada número parecia uma bênção. Quando finalmente as portas se abriram no térreo, saí correndo sem olhar para trás. O porteiro me olhou estranho quando passei pela recepção, mas eu não me importei. Nunca mais usei aquele elevador. Na segunda-feira seguinte, procurei um dos funcionários mais antigos do prédio e perguntei se havia algum subsolo. Ele me olhou sério e negou com a cabeça. Esse prédio não tem subsolo, rapaz. E, se fosse você, parava de perguntar sobre isso. Nunca mais fiquei até tarde no escritório.